Vamos lá, questão 42, tá um breu aqui, né? Questão 42. Não sei, Maria, onde é que acende a lâmpada? Aqui. Ai, ai, ai. Bora. 42, né? 42, 42, 42, 42. 42, 42. Começa assim, ó, veja se essa. Leia atentamente o trecho a seguir. Antes de chegar à ilha. Tá, Natália. Alguém digitar aí quando passar da 42, que a 42 a Natália não precisa e ela está numa outra aula. Aí vocês vão botando aí. Eu não sei como é que vocês fazem isso, mas vocês vão fazendo. Então, veja, a 42, para quem pediu a 42, diz assim, leia atentamente o trecho a seguir. Certo. Antes de chegar à ilha, o rei, o Topos, tinha conhecimento de que seus habitantes lutavam continuamente entre si por questões religiosas. É um personagem aqui da Utopia de Thomas More, esse. Aí diz, de fato, concluiu que seria fácil conquistar a ilha porque as diferentes seitas estavam demasiadamente ocupadas, lutando umas contra outras para se oporem às suas forças. Portanto, tão logo conquistou a vitória, decretou que cada um era livre para professar a religião de sua própria escolha, podendo fazer proselitismo por sua fé. Ou seja, pregar, divulgar, defender sua fé, proselitismo. Desde que fosse de forma racional, discreta e moderada, sem agredir outras crenças. É por que Thomas More coloca essa observação no livro dele, de que tinha umas seitas brigando, né, e que aí o rei, o Topos, entra em ação e faz o quê? E concede liberdade para que esses grupos religiosos pudessem atuar de maneira discreta, de maneira autônoma, de maneira razoável, sem um brigar com o outro. Na realidade, o que é que vocês estão vendo aqui, independente do que a questão está pedindo? O que é que vocês estão vendo nessa questão? Vocês estão vendo claramente uma analogia, utópica, é claro, mas uma analogia referente às guerras de religião que estavam ocorrendo no continente europeu, os conflitos entre católicos e protestantes. Só que aí a questão pode falar de várias coisas, pode falar desses conflitos na França, na Suíça, na Inglaterra, pode ser vários casos. Aí diz, publicado, aí tem a Utopia Thomas More, publicado em 1516, o clássico Utopia do inglês Thomas More, né, ou Moros no português, reflete a visão do autor sobre várias questões de sua época. Quanto às questões religiosas tratadas no excerto acima, o livro é bastante significativo de sua época, porque, na verdade, ele não diz em relação a quê, né? Nós que vamos ter que analisar os itens. Letra A. Na Europa, apenas uma igreja existiu no século XVI, a Igreja Católica Romana. Portanto, essa postura hipotética seria ideal apenas para lugares com várias correntes religiosas? Sim, justamente para a Europa, porque a Europa não tinha essa unidade que está sendo dita na letra A, já está eliminada de cara, né? B de bola, seria significativo da época porque na Inglaterra a criação de uma igreja nacional, o anglicanismo, provocou profundos choques e perseguições aos cristãos católicos e calvinistas, até aqui está ótimo, pela nova igreja fundada pelo rei Henrique VIII, através do ato de supremacia do ano de 1534. Essa se encaixa perfeitamente. C de casa, esse cenário, ele era significativo da época porque estabeleceu um modelo de comportamento que foi plenamente aceito na Europa quando surgiram as igrejas protestantes. Não, quando surgiram as igrejas protestantes, na verdade, você não tem um ambiente de equidade, um ambiente de unitarismo, de equilíbrio entre esses grupos, mas de conflitos, né? Quando surgiram as igrejas protestantes. O que impediu posteriormente os conflitos, não impediu os conflitos, mas potencializou esses conflitos. Derrida definiu uma forma de interação entre diferentes religiões, apaziguando os conflitos entre cristãos, judeus e muçulmanos no Oriente Médio até os dias atuais. Meu Deus, só se põe outro Oriente Médio de outro planeta, porque do planeta Terra não tem como, certinho? Então, nesse caso aqui, qual o cenário que melhor se encaixa nesse excerto extraído da obra Utopia de Thomas More?
para a realidade aí do século XVI, já que ele começa o enunciado dizendo, publicado em 1516, ou seja, século XVI. O que é que se encaixa melhor aqui? B de bola. Ele, no enunciado da questão, ele não direciona, ele pede em qual desses casos abordados nos itens o enunciado seria mais significativo. Então, é mais significativo onde? Na letra B de bola, 42B. Tranquilo? Bora mais? Quem estava com dúvida nessa, entendeu? Vamos mais. Vocês me pediram 158. 158. 158. Quem foi que pediu 158? 158 começa assim, no início da colonização do Brasil, não é essa? 158, no início da colonização do Brasil. Aí diz assim, vamos lá. Para quem teve dúvida e também para os outros, né? De repente, olhando, você descobre algo que você não tinha descoberto anteriormente quando foi resolver a questão. No início da colonização do Brasil, os portugueses ficaram mais restritos à faixa litorânea do território brasileiro. Tranquilo, fundamentalmente a faixa costeira do que hoje nós chamamos de região Nordeste e parte do que hoje nós classificamos como região Sudeste. Aí diz... Contudo, com o passar do tempo, foi ocorrendo a interiorização da colonização. Fatores para essa interiorização, mesmo sem a questão, o que é que vocês lembram? A pecuária, as bandeiras, depois o próprio processo de descoberta de jazidas de ouro na região das Minas Gerais, no final do século XVII, a expansão do ciclo mineratório no século XVIII, a marcha do gado pelo sul do Brasil, claro que não foi o principal fator ocupacional daquela região, mas contribuiu para que este processo de ocupação, uma ocupação mais interiorizada acontecesse, são vários fatores. Aí diz, foi ocorrendo a interiorização da colonização, assinale a alternativa que se relaciona corretamente à interiorização da colonização do Brasil. Ok? Quem teve dúvida nessa? Teve em todos. Ele quer a alternativa que está relacionada com interiorização da colonização do Brasil, com levar o processo de colonização do litoral na direção do interior. Você vê que tem muitas possibilidades de respostas, certinho? A Natália teve dúvidas entre a A e a B. A diz assim, ele quer a alternativa que se relaciona com a interiorização, tá? Letra A, originada da cultura indígena, a pecuária possibilitou a ocupação do sertão nordestino. Vamos lá. Originária da cultura indígena, a pecuária possibilitou a ocupação do sertão nordestino? Já tem um erro grave aqui. De origem indígena? O índio com esse processo de criação de rebanhos em larga escala? Os portugueses trouxeram as primeiras cabeças de gado de onde? Das Antilhas, áreas ilhas no Atlântico, arquipélagos no Atlântico, nos quais eles já desenvolviam atividades como a pecuária e a atividade canavieira também, lembraram? Possibilitou a ocupação do sertão nordestino. A pecuária sim, mas a questão da origem indígena não. A intensificação da pecuária levou, em meados do século XVII, o Rio São Francisco a ser conhecido como Rio dos Currais. Está perfeito se não fosse essa originária da cultura indígena. Esse modelo de pecuária que levou à interiorização do processo ocupacional do Brasil foi um modelo de pecuária extensiva que as comunidades indígenas não desenvolviam. A B de bola, que foi a dúvida também da Natália, diz assim, em relação à interiorização da colonização do Brasil. Atualmente, a expansão da fronteira agrícola na região amazônica faz com que ativistas de movimentos ecológicos vinculem tal expansão à destruição das florestas. Bem, isso é real. Mas vamos lá. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a interiorização da colonização do Brasil. Atualmente, a expansão da fronteira agrícola na região amazônica faz com que ativistas... A letra B é real. Isso aqui é real, não tem nem o que questionar. Mas também incoerente com o enunciado, não tá? Parece aquela questão que o cara fez mal feito de última hora, correndo. A organização do Brasil fizeram menos contudo, passou do tempo, foi alguma interiorização. A alternativa que relaciona corretamente a interiorização da colonização do Brasil. Porque ele fala colonização do Brasil, você praticamente não faz link com esse cenário atual. Provavelmente, a justificativa de quem fez essa questão, a gente já conhece as justificativas que eles usam. Porque, como ele disse aqui, sim, assinar a alternativa que relaciona corretamente a interiorização da colonização do Brasil, ele vai justificar a questão dele, mesmo sendo nítido que ela está mal feita, o cara vai justificar aqui dizendo o quê?
que a região amazônica no Brasil foi uma região que demorou para ter um processo ocupacional mais efetivo, que a ocupação mais efetiva do norte do Brasil, uma colonização mais efetiva, só teria ocorrido mais tardiamente, principalmente no século XX. E aí, lógico, graças à expansão da fronteira agrícola e isso gerando desmatamentos. Mas é uma forçação de barra, viu? Mas vamos ver, de repente tem alguma coisa melhor para baixo, né, não? Que se encaixe mais com o processo de colonização inicial. O que motivou os portugueses, pronto, aí em portugueses em Baçu. O que motivou os portugueses no século XVIII a explorar o interior da floresta amazônica? Apenas a captura de índios para servir de mão de obra para a lavoura de cana-de-açúcar em expansão? De jeito nenhum, não apenas captura de índios. Mesmo porque eles não iam procurar índios no meio da selva. As bandeiras que iam à procura de índios, elas iam na direção de onde? Das missões, considerando que nessas missões jesuíticas os índios já estariam mais, aspas, adestrados, amansados, né? Mais aculturados, qualquer uma dessas palavras pode aparecer. Outra coisa, eu lembro que até no assunto eu coloquei uma observação, uma curiosidade sobre isso aqui. Eu disse que os portugueses, desde o século XVII, vinham mandando algumas expedições para a região amazônica brasileira, porque pelo temor da constante presença de piratas, corsários, que vez por outra fundavam fazendas de gado, ou então para produzir fumo e cana na região norte, mas eram em pequenas quantidades. Por isso, algumas expedições foram enviadas, pelo menos para a coroa portuguesa dizer com todas as letras assim, olha, nós não estamos realizando uma ocupação ampla, efetiva, mas nós somos os donos dessas terras. Certinho? Derridado, a descoberta de ouro e de diamantes levou à ocupação do nordeste do Paraná e de Santa Catarina no século XIX. Paraná e Santa Catarina? Você tem basicamente uma interiorização ocupacional na região das Minas Gerais, incluindo o que hoje é Minas Gerais e o que hoje é São Paulo, porque vocês lembram que de início era um território só, São Vicente e a região das Minas Gerais. Depois, pelos confrontos dos bandeirantes paulistas, descobridores das primeiras minas de ouro, e os grupos de fora que estavam chegando à região, a coroa portuguesa acabou dividindo as duas áreas. Quando você fala de Paraná e Santa Catarina, você está falando de um processo de expansão na direção do sul do Brasil. Essa expansão ocupacional na região sul do século XIX tem a ver com a economia cafeeira e não com a mineração. Professora, mas na época da mineração não houve uma expansão ocupacional em territórios da região sul? Houve, mas fundamentalmente com a fundação de algumas cidades, como eu citei para vocês na aula passada, com a criação de algumas fazendas de gado e com aquele sonho que a coroa portuguesa tinha de aproximar-se da Bacia Platina como meio de adquirir mais recursos com o rico comércio que se desenvolvia naquela região. Letra E, extração do látex para a produção de borracha atraído no século XIX seringueiros para a região do Acre, que era até então o território brasileiro com maior área de cobertura florestal preservada. Essa questão do Acre, primeiro, essa questão do Acre só ganha visibilidade na passagem do governo de Dom Pedro II para a República. O ciclo da borracha, ele se expandiu no Brasil nas duas últimas décadas do Segundo Reinado e nas duas primeiras décadas do Brasil republicano, traduzindo final do século XIX para início do século XX. E tem um erro grave aqui, o território brasileiro, a área do território brasileiro, com a maior área de cobertura florestal preservada no século XIX, conhecimento geral, no século XIX o Acre não pertencia ao Brasil. Até o tratado que foi assinado em 1903, que o Enem já cobrou, que foi o Tratado de Petrópolis, no governo do presidente Rodrigues Alves, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, o Acre pertencia à Bolívia, foi assinado um tratado através do qual o Brasil comprou o Acre da Bolívia. Perfeito, todo mundo entendeu essa questão, mesmo quem já tinha feito, por eliminação, tinha... Na verdade, minha gente, na realidade, por falta de opção, só nos sobra o item B, porque todos os outros têm erros assim drásticos. O único item que tem uma observação real, verdadeira, é o B de bola, muito embora haja uma certa discrepância entre a afirmativa posta na letra B e o enunciado. Há uma certa forçação de barra entre o enunciado e o item, mas, na verdade, é o único item
que se encaixam no cenário real. Os outros, todos têm esses drásticos problemas que eu disse para vocês. Entendido? 192, Jéssica. Deixa eu botar 192 aqui na lista. Vamos lá, vocês me pediram a 165 também. Quem foi que pediu a 165? É para acrescentar o 92, né, Jéssica? 192. Quem foi que pediu a 165? Eu acrescentei aqui a 165 que alguém pediu. Quem foi? Tá aí? Quem pediu a 165? Não. 165? Não, peraí. Na casa das 150, tem mais aqui. Olha, me pediram da casa das 150. Pensa numa casa abençoada. Vocês me pediram, além dessa, que foi a 158, vocês me pediram 157, 153 e 159. Dessa casa das 150, ainda me foi pedida 157, 153 e 159. Confere. Tem 120 também? Onde é que está essas das 120? Tá, eu procuro já essas 120. Espera um pouquinho. Vamos lá, calminha. Tá, é do Darlinson 157. Tá, então eu passo logo para outra na sequência que me foi pedida. Me foi pedida 153 também. 153 me foi pedida. 153, onde estará você, minha querida 153? O dono da 153 está aí, minha gente. 153 é tua, filha? Então vamos lá. 153, está aqui na lista da semana passada. 153. Ela diz: a riqueza da cultura do povo brasileiro advém da pluralidade de etnias que nos formaram. Certo. Produzindo um patrimônio cultural diversificado. Assinale a alternativa correta, certo? Aqui ele fala de quê? Processamento de dados está lento, mas vamos lá. Riqueza cultural, pluralidade étnica, produzindo patrimônio cultural, aí ele quer que se relacione a isso. Beleza. Qual foi tua dúvida, filha, nessa? Foi a questão toda? São todos os itens da 153. Aí C diz, letra A, os grupos indígenas, A e C. Letra A, os grupos indígenas encontrados no litoral pelos portugueses eram principalmente tribos do tronco tupi. Até aí tudo bem? O tronco linguístico tupi, ou tupi-guarani, né? Espalhado ali entre várias tribos, dos tupinambás, tupiniquins, aimorés, goitacazes, potiguares, charruas, tememinós, tamoios. Aí diz que, havendo se instalado uns séculos antes, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de outras matrizes culturais. Ah, entendi. Ele fala de um jeito aqui meio complicadinho. Aí a B, que você teve dúvida, na época da chegada da esquadra cabralina, as tribos do tronco tupi eram as únicas que tinham organização social de classes e a presença de Estado já era uma realidade. Veja, o conceito de classes sociais não estava presente, pelo menos até hoje. Nunca foi pelas pesquisas arqueológicas, detectado em qualquer uma das comunidades indígenas já identificadas no território brasileiro até agora, em nenhuma, certo? O conceito de classes sociais. E outra coisa aqui, deixa eu ver se tem mais algum problema. Presença de Estado. Você não tem ideia de Estado, Estado organizado, Estado centralizado. Você tem, na verdade, aqui uma divisão da sociedade baseada na liderança dos indivíduos que se destacavam na arte da guerra, certo? Nos indivíduos mais velhos da comunidade, que acabavam se tornando pajés, né, líderes místicos e com atuações médicas também.
nessas comunidades, e as divisões de trabalho por questões de sexo e de idade. Beleza? Agora, a letra A, ela está dita de um jeito chato, por isso que normalmente vocês ficam com dúvidas, porque diz, os grupos indígenas encontrados no litoral pelos portugueses eram principalmente tribos do tronco tupi, até aí é fácil, que havendo se instalado uns séculos antes, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de outras matrizes culturais. Isso aqui é uma pegadinha. É apenas para dizer o seguinte, que todos esses povos que foram encontrados pelos navegadores ibéricos, que foram encontrados formando tribos e aldeias indígenas no litoral brasileiro, esses povos, eles seriam resultantes aí de um processo de expansão ocupacional que teria começado com grupos primitivos. Então, foi uma sem-vergonhice muito grande de quem colocou isso aqui. É apenas para dizer que esses grupos que se fixaram e formaram grandes estruturas... Não, tá não. Não, tá, troque. Troque lá, por favor. Peraí que eu estava resolvendo uma questão muito séria aqui, viu? Grave, de alta periculosidade. Estava sendo consultada se precisava trocar a calcinha ou não, se a calcinha está suja ou não. Então, eu estava fazendo aqui todo esse trabalho de identificação, né? Se o objeto servia para ser usado ou se era para ser descartado no balde das calcinhas. Realmente é uma coisa assim, quase científica, né? Mas vamos lá, vamos lá. A quarentena tem dessas coisas, né? Enquanto você abstrai aqui, você abstrai acolá, mas as abstrações são de âmbitos diferentes, né? De profundidades diferentes. Jesus. Aí diz assim, então você entendeu? Havendo se instalado uns séculos antes. É uma safadeza. Cunhadismo da letra C. Tá, falo já. Então, só entre A e a B. Entre a A e a B, a A tá melhor. Mas ela faz uma abordagem que o aluno olha e ele fica com dúvidas. É maldade isso aqui. Porque, traduzindo em miúdos, quem fez essa questão quer dizer que para essas comunidades que já formavam estruturas tribais, algumas dessas estruturas tribais de grande porte, para elas terem se fixado e chegado a esses níveis, muito provavelmente elas foram resultantes de um processo de evolução ou de descarte de outros grupos primitivos que, porventura, vários séculos antes, tenham vivido nessas áreas também. É por isso que ele diz assim, ó, havendo se instalado uns séculos antes, quem sabe quantos, né, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de outras matrizes culturais. Esse lance do desalojando indivíduos oriundos de outras matrizes culturais era perceptível, principalmente nas guerras que esses grupos estabeleciam com grupos vizinhos, né, disputando aí áreas de atuação. Então, uma das hipóteses é que essas disputas fossem resultantes de um processo histórico aí de tomadas de espaços por alguns grupos em detrimento de outros dentro de uma lógica aí pré-histórica de evolução. Mas é chatinho, né? É bem enjoadinho. A Karine teve dúvida na letra C, que diz assim, a instituição social que dificultou a formação do povo brasileiro, eita, sacanagem, né? Foi o cunhadismo, o velho uso indígena que proibia a incorporação de Gente, esses caras que fazem as questões hoje em dia, eles são muito abusados. Eles são muito abusados, porque em cima do argumento de solicitar do aluno que o aluno tenha uma ampla capacidade aí interpretativa, que o aluno tenha um domínio aí da cultura geral, eles abusam. Isso é abuso. Por quê? Por mais que você seja bem preparado, por mais detalhes que eu passo para vocês, tem um limite. Por quê? Porque se não tiver um limite, o que é que acontece? A gente não acaba nunca o conteúdo. E você vê que eu tento me estender o máximo dos máximos que eu posso. Só que o que é que acontece, minha gente? Se torna terminantemente impossível. Tanta coisa. Mas eu vou explicar isso aqui para vocês. Mas eu não acho muito justo esse tipo de coisa, mas é aquela coisa. Existe, vocês precisam acertar.
eu vou passando o máximo de informações que eu puder, vocês vão acumulando, para ver no final o que é que dá, né? Com certeza vai dar coisa boa, mas alguns autores de questões, eles tinham que ser processados por atentado ao cérebro do aluno, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, é fácil. Esse termo cunhadismo, ele não era um termo, minha gente, dos índios. O que aconteceu? Com o início da colonização do Brasil, os europeus eles foram mantendo contatos com uma série de instituições que, na verdade, muitas delas eles conheceram com essas comunidades indígenas. Ao mesmo tempo, os indígenas vão manter contatos com uma série de costumes, hábitos culturais, prerrogativas ideológicas dos colonizadores, certo? À medida que esses contatos culturais foram acontecendo, muito embora nós saibamos que esses contatos trouxeram prejuízo, só um instantinho, gente. Filha, pega um pouco de água para mim. Gelada não, viu? Obrigada. À medida que esses contatos foram acontecendo, tanto os indígenas, eles vão estabelecendo significações daquilo que ele estava vendo oriundo da cultura europeia, quanto os europeus vão dar os significados que eles achavam justos, corretos, como vocês queiram chamar, as estruturas que eles encontravam dentro das comunidades indígenas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Cada grupo vai traduzir essas estruturas encontradas de acordo com sua visão de mundo. Isso é normal em todas as épocas. De acordo com suas perspectivas, de acordo com a cultura da qual ele era emergente. Obrigada. A cultura da qual ele era emergente. O cunhadismo foi uma maneira, isso aí é a curiosidade da curiosidade, que alguns colonizadores europeus eles utilizaram para classificar algumas instituições organizacionais indígenas. Tem alguém mandando umas mensagens aqui do grupo de vocês, é impossível agora, né? Depois eu olho. Tomara que não apareçam outras, senão essa vai lá para longe. Então, vejam, os europeus chegaram a utilizar em algumas circunstâncias, você não acha isso em livros de história, você não acha isso em materiais para uso nos vestibulares do país. Isso é uma coisa do âmbito do conhecimento geral, que nem se trabalha no ensino médio. Mas devido aos níveis elevados de abuso dos elaboradores de questões e a necessidade de vocês de conseguirem a vaga que almejam, a gente acaba tendo que se submeter a tudo. Então, cunhadismo é um termo que você encontra em vários textos de cronistas do século XVI, classificando instituições indígenas, partindo do princípio de que essas instituições, elas partiam de um alicerce de quê, meninos? De um alicerce organizacional baseado no parentesco dos indivíduos, nas relações de parentela, nas relações familiares, né? Então, foi comum esse termo do cunhadismo, não para classificar um tipo só de instituição, mas as instituições organizacionais típicas das aldeias e tribos indígenas que foram sendo gradativamente encontradas no litoral brasileiro. Isso foi na nossa linguagem de hoje, nós diríamos que foi uma espécie de apelido europeu para classificar um perfil comum das instituições indígenas aqui encontradas, o perfil dos critérios organizacionais com base na parentela, não necessariamente no critério de classe social, não necessariamente no critério de visibilidade econômica do indivíduo, né? Mas das articulações familiares internas como mecanismos de estruturações administrativas. Deu mais ou menos para entender? Então, se vocês ouvirem falar desse cunhadismo um dia na sua vida, você já sabe o que é. Né? É normal que a grande esmagadora maioria das pessoas não saibam. Aí você vê discursos idiotas de algumas pessoas, né, que elaboram essas questões, se dizem educadores. Eu tenho certeza, isso eu garanto a vocês, que muita gente que elabora questões para vestibulares nunca deu aula para pessoas que vão fazer vestibular. Nunca! Porque se muitos deles já tivessem dado, eles jamais fariam certas observações imbecis. Você vê que são observações incoerentes, injustas, né? Abusivas, mas é aquela coisa, minha gente. Não adianta a gente focar no problema, tem que focar na solução. Então, a gente corre atrás, né? Se torna um verdadeiro
baú de informações, 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 e quando forem exigidas essas informações de nós, a gente vai desenrolando. Cadê o seu peito, mulher? Eu já adaptei. Mas tá cheio de nó aqui atrás, tá todo embuchado. Pegue lá, desenrola aí. Ah, vai ela. E aí, deu para entender, filha? É porque isso não aparece em livro de história para ensino médio, nem em apostila de pré-vestibulando. Aí vem um abusado desse, de onde foi essa? Gente, quando eu vou achando essas questões, eu passo a minha vida olhando essas coisas, eu sempre olho. Quando eu vou achando, eu sempre vou separando para ir botando nos materiais de vocês. Aí você vai dizer, pra que isso, Valéria? O Enem não vai perguntar o que foi isso? Eu sei lá. Todo ano é uma emboscada nova. Todo ano é um drible novo. Então, é como eu digo, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Você olhar e dizer, eita, a Valéria exagerou, do que você dizer, poxa, olha, a Valéria não deu isso, nem isso, nem... Ah, não. Eu prefiro pelo excesso do que pela falta. Aí entendeu que esse negócio desse cunhadismo, esse atentado aos direitos humanos, a instituição social que dificultou a formação do povo brasileiro, não é que dificultou a formação. O termo cunhadismo foi usado justamente para descrever, de acordo com o olhar europeu, algumas instituições, alguns modelos organizacionais tribais das tribos tupis do litoral brasileiro. Os indígenas que proibiam a incorporação de estrangeiros à sua comunidade, não é que proibia a incorporação de estrangeiros, mas estabelecia uma logística da própria comunidade para o funcionamento dela e de rejeição a determinados grupos rivais, o que acabava levando às guerras intertribais. Devido ao surgimento de uma etnia brasileira, não anulou as identificações étnicas dos índios e africanos, consolidando a democracia racial que vivemos na contemporaneidade. Essa aqui é o atentado, né? Essa aqui é aquela que tenta nos agredir e nos chamar de estúpidos. Letra E, mas não consegue, graças a Deus. Desde os primeiros dias da colonização, projetos jesuíticos se confundem. Por favor, meu povo. Desde os primeiros dias da colonização, o projeto jesuítico se configurou como única alternativa de garantia das culturas indígenas e africanas, respeitando suas crenças e representações. Essas duas a gente elimina, né? Conseguiu a C, Karine. Conseguiu a I, a B. Quem foi? Kaline. É aquela coisa, tem gente que diz assim, ah, Valéria, mas isso não dá para mim não, porque como é que eu vou acumular tanta informação? Gente, a informação você vai obtendo por um próprio mecanismo de sobrevivência, né? O seu cérebro vai organizando as coisas, certo? Vai organizando as coisas. Na sua memória curta não fica tudo, senão entope você entra em colapso. Então é como uma máquina, é como um computador, tem os seus compartimentos, né? Os segredos da memória humana, tem suas áreas. Mas em tudo que você tem uma informação, que ao longo da sua vida você teve informação, por mais que num determinado momento você se depara com uma questão, de repente você não lembre exatamente o que foi aquilo, mas você lembra, você espera aí, eu já resolvi uma questão. Eu já participei de um plantão que eu lembro que a professora estava dizendo isso, espera aí, mas era alguma coisa dos europeus traduzindo os índios, não era o contrário. Veja, é possível que nesse volume de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de informações que você vai obtendo, muita coisa, parcelas dessas informações se percam. Mas existe um alicerce dentro dessas informações que fica guardadinho aí na sua cabeça. Tem gente que consegue guardar em maior escala, em menor escala, mas a base fica. E aí, à medida que você vai necessitando, seu cérebro vai lá atrás na lixeirinha e sempre captura algo para lhe ajudar, né? O importante é que você tenha a informação, né? Ainda que de repente, com o passar do tempo, ela fique meio nebulosa, mas que você tenha pelo menos um referencial para interpretar aquilo e que o seu glossário mental vá ficando cada vez mais amplo, né? É um absurdo? É, mas adianta a gente ficar aqui, ó céus, ó terra, ó azar, que questão ruim, que vestibular não sei o quê, que adianta isso? Não, se a opção que a gente tem que desenrolar ruim ou bom. Infelizmente não é o ideal, mas é o que vocês precisam, então a gente precisa ir nessa direção, né? O pessoal idealiza muita coisa, como eu disse para vocês, eu ficava muito estressada, alguns cursos que eu fiz na época do mestrado,
que eu viajei para fazer as matérias, né? Muita coisa da área da educação, e eu ficava assim indignada, porque já tinha muitos anos que eu dava aula e eu percebia que muita coisa daquilo ali não era real, não existia. Aí você vê muita gente idealizando projetos, isso independente de partido, independente de ideologia, eu não estou falando disso. Idealizando, porque o concurso tem que ser assim, porque a questão tem que ser assada. Eu digo, meu Deus, esse povo não tem a menor noção. Deviam botar eles para passar um mês dando aula para os meninos que vão fazer esse concurso, que eles mesmos fazem as provas. Como eu tive aula com vários professores na USP, né, que trabalham elaborando materiais de história, eu olhava assim que o professor não conseguia dar aula, minha gente, sem o livro. Ele copiava tudinho que ele ia dizer aqui, ó. Copiava e chegava lá, parará, parará. Ou então botava numa... Como é o nome do negócio? Num PowerPoint. E ia lá, você a tarde toda. E ele lendo aquele PowerPoint. Eu digo, meu Deus do céu. Deviam botar esse homem. Lógico, a questão assim é fácil. Você consulta aqui, você olha no Google, você faz. Vocês, com o conhecimento que vocês têm, vocês fazem. E do jeito que vocês estão já profissionais em resolver questões, se eu pedisse, faça aqui uma questão disso aqui, vamos fazer junto, pega esse fragmento de texto aqui, construa. Vocês construíam. Construir é fácil. Agora, interpretar o que o babaca está querendo dizer, o que ele está pensando, às vezes sem muita noção do que está dizendo, é triste. Eu vi assim, cada gente famosa, né, sumidade, gente que a gente vê nos livros, assim, que admira dos livros. Aí você assiste uma aula da pessoa, você tem vontade de morrer. Você não sabe se chora, se sai correndo, você diz, meu Deus do céu, tão inteligente. Mas não tem gente que é assim, as inteligências são diferentes. Claro que a gente precisa compreender também, né? As inteligências são diferentes. Tem gente que sabe muito, mas não consegue passar o que sabe, né? Assim, tem gente que sabe pouco, mas o pouco que sabe passa com clareza. Então, as inteligências são diferentes. Mas para a gente que vive nesse âmbito com vocês, assim, que tem que acumular muita informação, que vira um baú de informações, vocês, a gente, quando a gente vê uma coisa assim, a gente fica tão decepcionado, né? Mas é assim mesmo, né? Cada um com o seu perfil de inteligência. Mas a gente sempre espera, né? Essas pessoas assim mais famosas, que elas nos surpreendam. Mas às vezes, quando fazem algumas questões para concursos ou vêm nos dar dicas de como preparar o aluno em sala de aula, você não sabe se ri ou se chora. Mas vamos lá, né? Vai melhorar. E se não melhorar, a gente melhora. O nosso cérebro já é alguma coisa. A sua net travou na hora da explicação, foi, Luana? Tipo de apelido que os europeus deram para o tipo de organização típica das organizações indígenas, isso, os modelos administrativos tipicamente o quê? Familiares. Certinho? Perfeito, Kaline, tá ótimo sua explicação, ajudou a sua amiguinha. Parabéns, você foi uma amiguinha solidária. Professor doutor que era desse mesmo jeitinho, né, Karine? É difícil, é difícil. Porque às vezes a pessoa tem muita... Você não tem assim, por exemplo, você tem professores de ensino médio, de algumas matérias, que não são formados na área, que nunca foram, que nunca fizeram curso superior na área, né? Que são quase autodidatas, mas são pessoas muito boas, tá? Claro, ninguém está dizendo aqui que a formação não é importante, ela é necessária. Eu sou super a favor, né? Sempre fiz e vou continuar fazendo, mas a formação não é só ela, né? Precisa de mais coisas, né? Senão fica difícil, né? Vocês vão para a área da medicina. Vocês sabem que na área da saúde, o que se tem de profissional fraco, sem noção, sem critério, sem padrão, sem nada na vida, é muito grande, né? É muito grande. Mas é aquela coisa, você pode fazer a diferença. Ah, você vai mudar o mundo? Não. Você não precisa mudar o mundo, você pode mudar o seu mundo, né? A sua forma de atuar, a sua forma de trabalhar, né? O seu empenho ao estudar, compreender melhor da sua área e ajudar as pessoas com aquilo que você pode. Agora, a gente sabe que nem todo mundo, né, pensa assim e nunca vai pensar, né? Então, vão ter sempre os profissionais medíocres de todas as áreas, superficiais, tal. Aqueles que até são estudiosos, mas
no fundo, não levam jeito para a coisa, porque não tem isso. Você vê, às vezes, uma pessoa que, meu Deus do céu, estuda, é um poço de conhecimento. Mas a sensação que você tem é que aquela pessoa não se encaixa muito bem na profissão que ela tem. Não tem, a gente não tem essa sensação. Você diz, meu Deus, até que estuda muito, mas não convence, né? Então, é uma junção de coisas, né? É a sua natureza para aquilo que você faz, é o nível de conhecimento que você tem, é o preparo intelectual, é uma série de coisas, né? Mas isso é bom para vocês aprenderem que, independente da área profissional que vocês sigam, vocês precisam se empenhar, né? Precisam se empenhar para fazer a diferença, certo? Fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas também, porque aí, independente de qual seja a sua área, você vai conseguir crescer, você vai conseguir avançar. Vamos lá, meninos? Ao trabalho. Então, essa foi superada, todo mundo entendeu? Que questão foi essa? 153, foi? A melhor resposta foi a, né? 153. Beleza. Vocês me pediram também 157 e 159. Quem foi que pediu a 157 e a 159? Veja aí se os proprietários estão, se alguém tem interesse. Me foi pedido a semana passada, 153, 157 e 159. 153 foi do Darlinson, ele não está? Não. 157, né? Tá, então eu vou pular. Não tem ninguém aí que queira 157, né? O 5 quer? Tá, então 157 ela diz o quê? Quer que tenha 157? As exportações de açúcar foram importantes para que Portugal continuasse sua colonização no Brasil. A Holanda tinha também interesse no mercado do açúcar. Interesse no mercado de açúcar, mas os interesses dos holandeses provocaram, tá? Ele está falando da importância do açúcar para os portugueses e para os holandeses. Os holandeses, vocês sabem que eles foram os maiores investidores da atividade canavieira, a pedido dos portugueses, mas com isso os holandeses acabaram ficando com a maior parte dos lucros da atividade canavieira no Brasil colonial. Os portugueses lucravam mais com o quê? Os portugueses com a cobrança de impostos no litoral brasileiro e também lá na Península Ibérica, na costa portuguesa, local pelo qual essas embarcações que vinham carregadas de açúcar do Brasil eram obrigadas a passar. Tinham também interesse no mercado do açúcar, mas os interesses dos holandeses provocaram. Ele quer o resultado dos interesses holandeses na atividade canavieira, resultado dos interesses holandeses. Onde foi que vocês tiveram dúvidas nessa? 157. Hein? Ela diz assim, letra A. Os interesses dos holandeses provocaram, letra A, sua interferência nos governos coloniais de Portugal, monopolizando as exportações das colônias durante todo o século XVII. E já está errado, primeiro período, porque século XVII, os holandeses não tiveram esse monopólio em todo o século XVII. Afinal, na metade do século XVII, eles foram obrigados a abandonar o território, certo? Eles foram obrigados a abandonar o território. Outra coisa, sua interferência nos governos coloniais de Portugal, monopolizando as exportações da colônia, teve interferência? Teve. Se fosse por essa primeira parte, até daria. Não foi uma interferência o tempo inteiro, foi principalmente marcada a partir de meados da União Ibérica, com o chamado embargo espanhol, a proibição do governo filipino dos holandeses continuarem realizando esse monopólio do comércio do açúcar com o Brasil. Agora, o período não se encaixa, porque na segunda metade do século XVII, o que é que aconteceu com os holandeses? Foram derrotados com a insurreição pernambucana e acabaram abandonando o território brasileiro. B de bola. As invasões holandesas provocaram invasões feitas à Bahia e a Pernambuco, ok? Com sucesso militar e econômico para a Holanda e prejuízos imensos para Portugal? Sucesso militar e econômico para a Holanda? Nas invasões à Bahia e Pernambuco? Não necessariamente. Na Bahia, eles ficaram menos de um ano, entre 1624 e 1625. Agora, em Pernambuco, perduraram por mais tempo, mesmo assim, esse sucesso acabou sendo suspenso, né?
Durante o século XVII, peraí, cadê? C, a formação de uma aliança, como é que é? A formação de uma aliança política entre Portugal e a Holanda no âmbito do comércio internacional durante o século XVII. Você não tem essa aliança. Durante o século XVII, em 1640, acabou a União Ibérica. Com o fim da União Ibérica e a retomada da autonomia do governo português diante do governo da Espanha, o que é que Portugal fez? Portugal passou a incentivar as campanhas pela expulsão dos holandeses do Brasil, minha gente. Dele dado o aumento das disputas, os interesses dos holandeses provocaram o aumento das disputas, pois as invasões holandesas foram um projeto que não obteve os lucros esperados pela Companhia das Índias. O aumento das disputas, pois as invasões holandesas foram um projeto que não obteve. Essa está melhorzinha, certo? Está dizendo que os interesses holandeses provocaram o aumento das disputas, sim, porque os holandeses começaram a se sentir meio que donos do espaço e com os boicotes no período da União Ibérica, pior ainda, pois as invasões holandesas foram um projeto que não obteve os lucros esperados pela WIC, pela Companhia das Índias Ocidentais. Obteve os lucros esperados? Não, principalmente depois que começou a insurreição pernambucana, certo? Porque a companhia almejava muito mais lucros, com as secas do início da década de 1640 no Nordeste brasileiro, com os ataques feitos por grupos escravos a engenhos que acabaram limitando os índices produtivos, a Companhia das Índias Ocidentais começou a ter prejuízos e aí acabou desistindo do processo, mas queria indenizações por parte de Portugal, situação que fez com que Portugal passasse um tempão embromando, mas depois, com o acordo chamado de Paz de Haia, Portugal aceitou pagar essas indenizações para, em troca, os holandeses liberarem as praças de comércio de escravos na costa da África, certinho? Na costa da África, ok? E outra coisa é que os holandeses estavam tendo muita dificuldade no comércio da Europa por conta do boicote inglês através do ato de navegação. Através do ato de navegação de 1651, e aí com isso precisava de mais recursos oriundos do Brasil e também não estava conseguindo. Até agora a D é a melhorzinha. Letra E, o fim dos lucros portugueses com o açúcar devido às ameaças militares holandesas e à interferência dos ingleses. Fim do lucro dos portugueses com o açúcar, não é que eles pararam de lucrar com o açúcar, eles continuaram lucrando, mas esses lucros o quê? Diminuíram devido à concorrência do açúcar que os holandeses passaram a produzir onde? Nas Antilhas, um açúcar de melhor qualidade e mais barato que o açúcar que os portugueses passaram a refinar por aqui. Todo mundo entendeu essa questão explicada? 157. Então, melhor resposta aqui mesmo de todas, D de dado. 157. A melhor é a D de dado. Tranquilo? Bora mais. Me foi pedida a 159, a 141, 142, 45, 44, 47. Essas 40 também tem um monte. Depois vocês foram para casa de 160 e tem também casa do 120. Vamos lá. 159. Quem for o interessado na 159, a 159, ela diz... Tem interessado aí na 159? Me foi passada a semana passada essa questão, alguém me pediu. A pessoa que pediu está aí? Questão 159. Tá, então vamos pular. Questão 160, que está do lado. 160. 160 também? Foi do Darlison? 160. Vamos ao 160. Ela diz: Rui Guerra e Chico Buarque de Holanda escreveram uma peça para teatro chamada Calabar, pondo em dúvida a reputação de traidor que foi atribuída a Calabar, pernambucano que ajudou decisivamente os holandeses na invasão do Nordeste brasileiro em 1632. Domingos Fernandes Calabar. Ele que fazia parte das tropas de resistência comandadas por Matias de Albuquerque, que veio da Bahia. Na Bahia tinham conseguido vitória contra os holandeses, organizou em Pernambuco, a pedido de opositores dos ataques holandeses, organizou uma resistência no interior de Pernambuco chamado Arraial de Bom Jesus. Calabar fazia parte desse grupo resistente à presença holandesa. Porém, o que é que Calabar faz? Passa para o lado dos holandeses, passa uma série de informações
do grupo de Matias de Albuquerque. O que é que acaba acontecendo? Os holandeses acabam conseguindo vitória depois de quase 5 anos de enfrentamentos com os opositores no território de Pernambuco. Claro que outro motivo da vitória dos holandeses esteve ligado a quê? As promessas de liberdade religiosa, de que mais, minha gente? De investimentos na produção canavieira, a promessa de empréstimos para senhores de engenho da região poderem diversificar e modernizar suas propriedades. Então, tudo isso pesou, né? Aí diz, Calabar traiu o Brasil que ainda não existia? Traiu Portugal, nação que explorava a colônia onde Calabar havia nascido? Calabar mulato em uma sociedade escravista e discriminatória traiu a elite branca? Os textos referem-se também a esta personagem. Aí texto 1, dos males que causou a pátria, a história, a inflexível história, lhe chamará infiel, desertor e traidor por todos os séculos. Aí o texto 2 diz, sertanista experimentado, em 1627, procurava as minas de Belchior Dias com a gente da Casa da Torre, ajudar a Matias de Albuquerque na defesa do Arraial, onde fora ferido e desertar em consequência de vários crimes praticados. Os crimes referidos são de contrabando e roubo, né? Essa obra é do Pedro Calmon, né? A História do Brasil do Pedro Calmon, um historiador bem conhecido do Sudeste brasileiro. Aí diz, pode-se afirmar que, na verdade, você tem um contraponto aí entre a ideia de quê? De bandido e de mocinho para Calabar. Alguns defendendo que ele traiu o Brasil. Sim, mas a ideia de nação brasileira não existia. Ah, traiu Portugal. Sim, mas Portugal era a metrópole da colônia, dentro de uma lógica opressora. Aí outros dizem, não, ele apenas optou por ir para outro lado da questão, foi o lado holandês, certo? Acusado de roubo, acusado de ações criminosas, muito embora negasse, tinha um monte de dívidas que, com certeza, os recursos financeiros prometidos pelos holandeses lhe seriam muito interessantes, certo? Mas, como outros personagens na história, acabam sendo estigmatizados. Por alguns como herói, por outros como bandido. Aí diz, pode-se afirmar que... Qual foi a dúvida de vocês na 160, hein? Que foi que angustiou vocês nessa? Ela é mais de interpretação, né? Vocês tiveram dificuldade na interpretação dos textos? Foi complicado? Olha, num ele diz, dos males que causou a pátria, a história, a inflexível história, lhe chamará infiel, desertor e traidor por todos os séculos. Então, esse texto 1, ele foca na visão de Calabar como bandido, traidor. Texto 2, sertanista experimentado, ou seja, ele já participava de expedições, ele já tinha participado das expedições para deter os holandeses na Bahia. Aí diz, em 1627, procurava as minas de Belchior Dias com a gente da Casa da Torre, traduzindo. Ele fazia parte daquele grupo de indivíduos que viviam procurando o quê? Metais preciosos. Em todos os cantos do Brasil teve isso. Aqui em Alagoas, compondo a capitania de Pernambuco. Aqui do lado, em Sergipe, na região da Serra de Itabaiana, em Sergipe, procuraram minas de ouro, minas de prata. Era uma verdadeira paranoia, né? De vários grupos, era um objetivo assim incessante tentar encontrar tesouros metálicos no Brasil em todos os pontos dessa colônia. Mas você só vai ter o encontro em larga escala quando? Final do século XVII, e o ciclo mineratório amplo, primeira metade do século XVIII, na atual região sudeste do país. Aí no texto 2 diz, ajudaram Matias de Albuquerque, onde fora ferido e desertar em consequência de vários crimes praticados. Veja, o texto 2 é uma mescla. Ele começa dando um ar de que o Calabar seria o quê? Um trabalhador, né? Um trabalhador. Aí ele diz, ajudou Matias de Albuquerque na defesa do Arraial, então mostra um lado positivo de ajuda, de apoio. Mas depois diz que foi ferido, desertou, ou seja, saiu de um lado e foi para o outro, em consequência de crimes que praticou. Então, é uma mistura. O 1 destaca só o negativo.
O 2 começa dando uma certa ênfase mais positiva, mas termina mostrando esse viés aí um tanto quanto marginal do Calabar. Deu para entender? Conseguiu, Natália? Teve que ler umas 5 vezes. Principalmente se já for uma hora que a pessoa esteja cansada, aí é que piora. Deu para entender? Qual foi a resposta dessa? Aborda a temática de maneira paciente, chega às mesmas conclusões, reflete. Acho que a que se encaixa melhor é a letra E, não é não, minha gente? A letra E se encaixa melhor, não é não? Isso mesmo. É a que se encaixa, pelo menos pelo que eu li aqui, é a que se encaixa melhor. Vocês tiveram dúvida em alguma? Não? Perfeito. Ó, me foi pedida também, deixa eu ver, da lista da semana passada, deixa eu ver se tem para cá. No. Cadê, minha gente? Ah, aqui, ó, a sequência aqui, vamos lá. Aí depois vocês pediram 142. Cadê o dono da 142? Tá aí? 142. Alguém precisa? Tá. Aí aqui do lado, tinham me pedido mais da 140, ó. Teve alguém que me pediu. Teve alguém que me pediu aqui 144, teve outro que me pediu 141 e teve outro que me pediu 145 e teve mais um que me pediu 147 e 148. Tem das 140 um monte espalhadas. Tem 142, tem 144, 141, 147, 145, 148. Cadê a galera aí das dúvidas no bloco 140? Cadê? Não conseguiu entender o texto da 142? E as outras 140? Tem interessados? 141, 142, 148, estão aí os proprietários, 141, 42, 148, tem a 145, a proposição 1. A 144, quem foi que pediu? 145, tem gente com dúvida no item 1 e no item 3, tá? 145, itens 1 e 3. Tá, e quem pediu a 147? Tem dona 147? Não. 47 não. E 144? Alguém pediu? Alguém pediu, eu não sei se tá aí ou alguém que pediu. 144, 147, ninguém interessado? Tá, então eu pulo essas duas. Voltando, vamos lá, 142. 142 diz assim. Tailine, minha filha, você está tão caladinha hoje, o que foi que você está aí quietinha? Não teve dúvida em nenhuma dessas, não foi? Tailine, cadê você? Fugiu? Tá acompanhando quietinha? Muito bem. Você está uma mocinha. 142, para quem tenha dúvida, diz assim: eu por vezes tenho dito a Vossa Alteza aquilo que me parecia acerca dos negócios da França. E isto por ver, por conjecturas e aparências grandes, aquilo que podia suceder dos pontos mais aparentes, que consigo traziam muito prejuízo ao Estado e aumento dos senhorios de Vossa Alteza. E tudo se encerrava em vós. Senhor, trabalhardes com modos honestos de fazer que esta gente não houvesse de entrar nem possuir coisa de vossas navegações, pelo grandíssimo dano que daí se podia seguir. Serafim Leite, Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil, 1954, ou seja, é uma publicação de 1954, mas de cartas produzidas pelos primeiros jesuítas. Desculpa, aí diz, o trecho acima foi extraído de uma carta dirigida pelo padre jesuíta Diogo de Gouveia ao rei de Portugal, Dom João III, escrita em Paris no dia 17 de fevereiro de 1538. Então, ele está lhe dando as dicas aqui.
Ele lhe diz que carta é essa, né? Ele diz que foi uma carta de um padre jesuíta chamado Diogo de Gouveia ao rei de Portugal, Dom João III, que ficou muito conhecido, né? No início da colonização do Brasil, principalmente com o sistema das capitanias hereditárias e governos gerais. Aí diz que essa carta foi escrita em Paris no dia 17 de fevereiro de 1538. 1538 também aparece aí como dica, ressaltando justamente o quê? Os primeiros anos pós-início da colonização efetiva do Brasil. Vocês sabem que um símbolo para o início da colonização efetiva é o ano de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, e 1531 como um marco da fundação da Vila de São Vicente. Aí diz, seu conteúdo mostra, ele quer o conteúdo da carta, né? Entendeu a questão? Entendeu já? Entendeu? Ele quer o conteúdo da carta. Entendeu? Ah, precisa? Então tá. Então eu vou seguindo. Aí diz assim, seu conteúdo mostra, 142. Letra A. Repare, o conteúdo está mostrando o quê? Que eu não quero que vocês dependam só dos itens, não. Me diga aqui, esse conteúdo está falando do que mesmo, da carta? Você conseguiu entender alguma coisa da carta para lhe ajudar na hora de analisar os itens? Ele, repare, olha as dicas que ele dá no enunciado. Ele lhe diz que esse jesuíta escreveu essa carta para o rei de Portugal, ou seja, uma carta escrita para o rei de Portugal, no século XVI, poucos anos após o início da colonização efetiva do Brasil. Início, ou seja, a empresa canavieira, o sistema de capitanias hereditárias, estava tudo ainda em passos iniciais. Certo? Aí ele diz, eu por vezes tenho dito a Vossa Alteza aquilo que me parecia acerca dos negócios da França. Ele está falando alguma coisa da França. E isto por ver conjecturas e aparências grandes, aquilo que podia suceder dos pontos mais aparentes que consigo, traziam muitos prejuízos ao Estado e aumento dos senhorios de Vossa Alteza. E tudo se encerrava em vós, Senhor, trabalhardes com modos honestos de fazer que esta gente não houvesse de entrar nem possuir coisa de vossas navegações, pelo grandíssimo dano que daí se podia seguir. Ele está escrevendo, é um jesuíta que está na França escrevendo uma carta para o rei de Portugal. É como se ele tivesse passando o quê? É como se ele tivesse fazendo uma espécie de espionagem. Vocês estão percebendo? Ele está dizendo, olha, e tudo se encerrava em vós, Senhor, trabalhardes com modos honestos de fazer que esta gente não houvesse de entrar nem possuir coisas de vossas navegações. De que é que ele está falando aqui? Da certeza que a coroa portuguesa tinha de que a coroa francesa almejava com nitidez fazer o quê? Ignorar o Tratado de Tordesilhas e ocupar essas terras. Foi tanto que tentou por 2 vezes, em 1555, com a fundação da França Antártica, no atual território do Rio de Janeiro, e lá em 1611, lá na segunda década do século XVII, em plena União Ibérica, anunciaram a fundação da França equinocial no atual território do Maranhão. Aí ele diz, seu conteúdo mostra, letra A persistência dos ataques franceses contra a América que Portugal vinha tentando colonizar de modo efetivo desde a adoção do sistema de capitanias hereditárias. Podia ser capitanias hereditárias, economia canavieira, estava tudo sendo aplicado nesse período, entendeu, Karine? Agora, deu para entender? Essa tá boa já, a letra A. Agora, tem alguma melhor? A, B, C, D ou E, tem alguma melhor que essa? Vocês leram as outras? É a mesma? As outras não prestam, não? Então tá. 40142. Valéria. Oi, filha. Na letra E, tá errada pela palavra conflito.
a manifestação de um conflito entre a recém-criada Ordem Jesuíta e a coroa portuguesa em torno do combate à pirataria francesa. Você, na verdade, não tem um conflito aí, mas aparentemente é uma relação de amizade, porque um está num canto e outro está em outro, e um está mandando uma carta para o outro, aparentemente passando informações e questionando alguma coisa da galera de lá. Mas parece uma relação amigável, né? Entre os dois que estão trocando a carta. Na realidade, esse conflito entre Ordem dos Jesuítas e coroa portuguesa, ele não era algo dominante nos primeiros séculos da colonização do Brasil. Você só vai ver um destaque marcante para isso quando, lá na frente, no século XVIII, com o Marquês de Pombal, certinho? Mas nos séculos anteriores, o que é que a gente verifica nos séculos anteriores? A ordem jesuítica sendo usada como uma bengala de sustentação do projeto da coroa portuguesa de colonização do Brasil. Entendeu, filha? Tranquilo? Então, essa 142 superada. Aí tem 145, 144, 141, 14. Tem até 143 aqui. Alguém me pediu 143? Está escrito aqui 143 também. Alguém aí pediu 143? Com certeza pediu, porque eu anotei aqui, mas pode ser que não esteja aí, a gente já passa para frente. Eu escrevi aqui ao lado 143. Acho que foi alguém que disse assim, professora, acrescente a 143. Não está? Tudo bem. Aí tem 145, 144. A 145, vocês tiveram dúvidas entre itens, né? 145, dúvidas entre alguns itens. Bora lá? 145. Quais foram os mesmos itens? Alguém me disse que teve dúvida no 1 e no 3. No 1 e no 3. O que mais? 1, 3. 1 e 3, né? Tá. 145. Fala do que essa questão? Diz assim: analise as proposições sobre as populações indígenas da história do Brasil. Aí o item 1 diz: a escravidão indígena não vigorou. A escravidão indígena não vigorou porque as populações indígenas não possuíam vocação para a agricultura de grande escala, tal como a implementada pela metrópole portuguesa. Ah, entendi. Repare. A escravidão indígena não vigorou? Ela vigorou durante séculos. Mesmo com a vinda em massa de africanos, continuava se escravizando índios. Lembram no século XVII, no período da formação do Brasil holandês? A corrida atrás de escravos indígenas, a utilização de escravos indígenas no ciclo da mineração, lá na frente no século XVIII, agora a partir do Pombal ele vem com o discurso de eliminação da escravidão indígena, que na verdade, realmente na época já era algo que não era mais compensador, certinho? Agora, aqui é porque o autor da questão ele quis causar confusão. Não é que ela não vigorou, ela vigorou e vigorou durante séculos. Porém, aí vem o resto da observação. As populações indígenas não possuíam vocação para a agricultura de grande escala, tal como é implementada pela metrópole portuguesa. Esse foi o pretexto utilizado pela coroa portuguesa para dizer que não valia a pena continuar incentivando de maneira única essa exploração da mão de obra escrava indígena, que dava para continuar utilizando, mas era preciso desenvolver um processo de vinda de grupos de trabalhadores que já estivessem, segundo a coroa portuguesa, mais, como é que eu posso dizer, adaptados a esse modelo produtivo. Então, esse foi o pretexto usado pela coroa para iniciar o tráfico atlântico de africanos. Mas, com o início do tráfico atlântico de africanos, nem por isso se deixou de vigorar, de ter a escravização de índios no Brasil. Apenas ela foi perdendo o quê? Visibilidade diante da enxurrada de africanos que por aqui foram chegando. Deu para entender o 1? Aí vocês me disseram que tem dúvida também na 3. A 3 diz, em Santa Catarina, a concentração de populações indígenas foi maior no litoral, em especial com a população. Sacanagem da poxa. A população Guarani, Xocleng, Caingangue.
No interior do estado, houve um grande vazio populacional que motivou as políticas de incentivo à imigração europeia na região. Meu Deus do céu. Atentado, né? Mas bora lá, vamos resolver isso aqui. Primeiro, ó, vamos começando mais fácil para o mais difícil, no item 3. Pare. Em Santa Catarina, as concentrações populacionais indígenas foi maior no litoral. Aí você vai dizer, como é que eu vou saber, Valéria? Em linhas gerais, toda a faixa litorânea do Brasil, ela teve maiores concentrações de populações indígenas que algumas áreas mais ao interior, devido à disponibilidade dessa faixa marítima ser usada como recurso de subsistência também. Então, isso não seria aplicável só a Santa Catarina, mas ao litoral brasileiro como um todo, mas tudo bem. Aí diz, mas ele não está dizendo só, né? Aí diz, no interior do estado houve um grande vazio populacional que motivou as políticas de incentivo à imigração europeia. A imigração europeia não foi por causa de vazio populacional no interior de Santa Catarina ou de qualquer outra região, ou de qualquer outra área na região sul do Brasil. A imigração europeia veio como um incentivo a quê? A atividade cafeeira no século XIX e alguns desses europeus sendo utilizados como mão de obra considerada especializada nas nascentes indústrias de São Paulo, lá no século XIX, na época do Brasil Império e transição para República. Agora, muitos desses grupos de imigrantes europeus tiveram dificuldades de adaptação em algumas propriedades do interior do Brasil nas quais eles vieram trabalhar, e aí eles se aproveitaram das disponibilidades de terras no Brasil, e aí líderes políticos acabaram dando muitos desses passos para fundações de colônias de imigrantes europeus, como alemães, italianos, né, poloneses, beleza? A política de incentivo à imigração não tem nada a ver com vazio populacional, né, mas com as necessidades da economia canavieira do século XIX. E aí, outro nó aqui. Com isso, você já conseguiria eliminar, mas aqui realmente assusta quando o maluco coloca, cadê? Onde é que ele coloca? Em especial, em Santa Catarina, a concentração populacional indígena foi maior no litoral, em especial com a população Guarani, Xocleng e Caingangue. Só é litorânea aí, você vai dizer, professora, eu nunca nem ouvi falar desses outros. Normal, porque você não é obrigada a ser especialista em etnias indígenas do Brasil. Mas deixa eu lhe dizer, existe, isso aqui não é invenção, não, eu não estou inventando esses nomes, não. Mas aqui você tem grupos mais interioranos, do tronco linguístico macro-G, do tronco linguístico dos caribes ou caraíbas, do tronco linguístico naruaque. São troncos linguísticos dos quais emergiram várias estruturas tribais indígenas, tanto na região do Planalto Central brasileiro, quanto na região amazônica, se estendendo aí até os Andes, já sob colonização espanhola. Então, esses nomes aqui, que aos olhos de vocês soam como muito esdrúxulos, eles não são irreais, mas eles são típicos de comunidades com perfis interioranos e não litorâneos. Nem para Santa Catarina, ele usou o exemplo de Santa Catarina apenas para abusar do cérebro de vocês, mas em todo o litoral brasileiro você vê que os grupos do tronco tupi são esses mais conhecidos da história do Brasil, né? Tupinambás, tupiniquins, potiguares, carijós, tamiminós, charruas, né? Tamoios. E esses, quando você encontrar esses mais exóticos, você vai ver que esses grupos eles foram mais interiorizados, ou do tronco linguístico macro-G, ou do tronco linguístico caribe ou caraíba, ou do tronco linguístico no aruá. Vou dar um jeito aqui. Tranquilex. Entenderam, meninas? É só safadeza mesmo aqui na 3.
Aí a 2, tem algum problema na 2? A contribuição indígena foi marcante elementos do folclore, da comunidade da língua também no que diz respeito à organização social. A 2 está legal. Tô indo, peraí, só um minuto. A 2. Aí a 4, tem algum problema? Marcação de terras indígenas. Poxa, tá como 3, é? 1, 2, eita, 4, saiu 4 is. 5 no período das pessoas. Vocês entenderam essas outras? Só 1 e 3, né? Porque pelo visto as outras estão boas. A 2, a 4. Tranquilo as outras, né? 2, 4 e 5. 2, 4 e 5 é o quê? C, né? C. Tranquilo? É a hora já, mas eu ainda vou resolver mais um pouquinho. Deixa eu só abrir o portão aqui, porque o motorzinho do portão parou. É só alegria, é só alegria. Deixa eu abrir aqui, porque ele resolveu fazer greve, até o motorzinho do portãozinho resolveu entrar em greve geral. Mas é bem rapidinho, só um minutinho. Oi, nós. Vamos lá. Vamos lá, vamos mais outra questãozinha para compensar vocês. Vamos lá. Para partir para a próxima sessão cinematográfica. Cadê? Na sequência, tem mais 140. 141, 144 e 147. 141, 144, 147. Como é que tá a vida de vocês nessas? 141, 144, 147. 141, tá. 144 e 147. Alguém? E 148, tá na lista também. Também? 141 e 148, né? Só essas duas, né? Vamos fazer essas duas. Você vê como é o ciclo vicioso? Atrasa de um, que atrasa do outro. Menino, mas é assim mesmo, né? Pior é na guerra. Meu celular descarregou. Pega um carregador aí pra mim. Ei, me mostra aí a questão. Bota aí pra eu ler com vocês a questão. Que eu não tenho ela impressa. Eu só tenho no bichinho aqui. Bota 141 aí. Onde é que a gente bota pra eu poder... Se tirar uma fotinha, bota aqui, não, né? Não tira a fotozinha. É que eu quero ver a questão para poder resolver. Ela tá aí, o bicho descarregou. Não, você autoriza a pessoa a compartilhar a tela. Compartilhar a tela? Você vê quem é e autoriza ele a compartilhar. Meninos, compartilha aí comigo a 141 e a 148. 141 e 148. Peraí, deixa eu botar a tela aqui. Compartilhar a tela. Aí qual é a tela? Não é assim, não? Peraí, calma, que eu fiz besteira aqui. Prove, coloquei aí. Ah, filha, obrigada. Você é top. Peraí. Se você falar, sai. Se eu falar, sai, é? Okay, vai. Eu tenho que ficar calada, muda? Como é que eu vou explicar a questão se eu tenho que ficar muda?
Filha, compartilha aí a tela. Onde é que eu boto? Opções? Não, ela pode compartilhar. Está desbloqueada. Diga ela para ela. Filha, compartilha aí. Tu sabe compartilhar a tela? Ela tira um print no celular e compartilha. Tira um print no celular e compartilha no celular. Porque ele disse que se eu falar, some a questão. Como é que a gente resolve? Vai aparecer você. Se eu falar, aparece eu. Se eu ficar calada, aparece. Tu sabe compartilhar? Eu não sei não compartilhar a tela. Alguém sabe compartilhar? Tire uma foto da questão e aí no próprio celular aí, na barra de ferramentas embaixo aí do seu Zoom, tem compartilhar. Deixa eu tentar entrar pelo celular. Ah, você está no computador? Mais É, fácil tá. ainda. Mas diga a ela como é que ela faz. Como é que eu faço? Ah, ela tem só ali, né? Não, você teria que tirar a foto de qualquer forma e transferir para o computador. Você está com o WhatsApp web aí? Tô. Peraí. Aqui já vai ligar também. Porque tá no seu celular descarregou, não foi? Foi. Vai demorar uns minutinhos. Deixa eles arranjarem aqui que eu resolvo. Quem foi que conseguiu aí? A Kaline está tentando, a Karine também. Quem de vocês aí tá bom nas tecnologias? Oi, Natália. Tá dizendo que você pode o quê? Como é que eu faço para compartilhar? Como é que ele faz agora? Que ela disse que não tem Já está no autorização. computador aí? Tá. Tá, então joga ela no Word aí, abre o Word, joga nele. E aí você faz compartilhar desktop. E aí na hora que você puxar o Word... Eu tirei foto do... Diz que só o anfitrião Eu pode. tirei foto da questão pelo celular. Mas tá liberado, Natália. Peraí, porque... Você está com a questão no celular, mas você está conectada pelo Zoom, não é? O Zoom está no computador, né? Isso. Você já passou para o computador a imagem? Já a gente resolve, viu? Tô tentando... Peraí, eu posso entrar pelo Celular? WhatsApp? É, pelo celular. Pronto, entre pelo celular que aí fica mais fácil, porque você Já. coloca pelo celular resolver. compartilhar, aí tem a opção de fotos e você vai para a foto. Era a promessa, era para hoje, não sei, eu esqueci. Ah, parece que o host desabilitou o compartilhamento de tela. Tá, quem é que está fazendo isso aí? A Kaline? A Karine tentou, a Kaline tentou. Aqui é Karine, aqui é Kaline. Kaline. Quem é? Karine também está tentando. Karine também. Vocês agora estão chiques, que são co-anfitriãs, aí vocês vão conseguir. Veja aí. Kaline e Karine. Tem a Natália Alves também aqui. Tá tentando, Natália? Bota a Natália aí para ver se ela consegue também. Vou promover todo mundo. Tá todo mundo ascendendo socialmente. Aí, a Kaline já. Muito bem, só Jesus na causa, muito bem. Essa é a 144, né? Diz assim, ó. Vocês são tops. Todo mundo tá vendo essa tela. Todo mundo tá vendo, né? Muito bem. 144 diz assim: as convicções religiosas dos escravos eram, entretanto, Jesus, tem uma pequena nuvem em cima, mas vamos lá. As convicções religiosas dos escravos eram, entretanto, colocadas a duras provas quando de sua chegada ao Novo Mundo, onde eram batizados obrigatoriamente, aí aspas,
para a salvação de sua alma, e deviam curvar-se às doutrinas religiosas de seus mestres. E Iemanjá, mãe de numerosos outros orixás, foi sincretizada como Nossa Senhora da Conceição. Eu lembro que até falei com vocês isso em aula. E Nanã, Burucu, a mais idosa das divindades das águas, foi comparada a Santa Ana, mãe da Virgem Maria, né? Orixás, deuses e iorubás na África e no Novo Mundo. Beleza. O sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para... Ele está dizendo que o sincretismo foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para quê? Veja, essa estratégia ela foi usada pela igreja também, permitir esse sincretismo, permitir essas adaptações. Eu lembro que quando eu falei de Baixa Idade Média, eu falei do carnaval no mundo medieval, eu comentei isso com vocês, que chegou a ser uma manifestação de cultura popular usada pela igreja como um mecanismo para quê? Para minimizar revoltas sociais, dizendo, olha, extravasa, bota para fora o que você quer, depois a gente faz a quaresma e você vai purgar pecados, vai fazer penitências, vai fazer jejuns, certo? Para minimizar os pecados da carne cometidos. E aí eu comentei que no Brasil, colônia, também esse tipo de situação acabou sendo flexibilizada com o passar do tempo como um meio de trazer, né, a galera para um processo aí de minimização de rebeldia. Claro que essa ideia da rebeldia, da rebelião, não acabou. Só que ele quer o lado dos negros, ele diz, foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para, letra A, compreender o papel do sagrado para a cultura europeia, compreender o papel do sagrado para a cultura europeia, não necessariamente, seria o caminho inverso, certo? Seria o caminho inverso, seria utilizar as suas próprias ideologias, as suas próprias bases culturais, certo? Fazendo aí uma adaptação com aquilo que os europeus consideravam sagrado. Aí diz, a estratégia utilizada pelos negros escravizados, o sincretismo, essa mescla cultural, para garantir a aceitação pelas comunidades dos convertidos. Garantir a aceitação pela comunidade dos convertidos. Essa mistura é para garantir a aceitação pela comunidade dos convertidos. A aceitação se daria mediante a conversão à crença de quem? Garantir a aceitação pelas comunidades dos convertidos. Os convertidos aqui seriam os negros. Ele quer a estratégia usada pelos negros escravizados com o sincretismo. Garantir uma aceitação deles. Não era garantir uma aceitação, porque não havia essa aceitação da cultura africana, mas uma tentativa, um tanto quanto desdenhante, de quê? De dizer, não, se vocês querem, tá, desde que vocês adaptem a nossa crença, que seria a crença europeia. Ser de casa, uma estratégia utilizada para preservar as crenças e a sua relação com o sagrado. Preservar as crenças, no caso, africanas, né? Por parte dos negros. Preservar as crenças, que no caso eram as deles, e sua relação com o sagrado, com a ideia do sagrado para eles e para os europeus. Dessas três é a melhorzinha. Vamos ver a D. Integrar as distintas culturas de um novo mundo. Integrar, a preocupação não era de integração, né? Era de minimização de impactos, principalmente econômicos e produtivos, para os grandes senhores. Letra E, possibilitar a adoração de santos católicos. Não era possibilitar a adoração de santos católicos, mas manter as adorações ao panteão de divindades afro, desde que elas fossem associadas aos rituais culturais dos santos católicos. Nesse caso aqui, a C é melhorzinha. Deu para entender? Nesse caso, dá um 4-4, a C se encaixa melhor. Entendido essa? Jesus Cristinho, São Longuinho, 7h15. Bote a última aí, que foi a que a outra coleguinha pediu, 148. Vocês têm 148? Obrigada, meninas. Vocês são topinhas das galáxias. 141, é? É 141 a questão? Foi 141 que vocês pediram ou 148? Foi 141 ou 148 que vocês me pediram? Mas tanto faz, se for 141 eu faço. Só quero tirar a dúvida se foi 141 e 148. Meu Deus, vocês estão muito gulosas.
141 e 148. Vamos lá, qual foi a dúvida de vocês nessa? 141. Qual foi a dúvida? Não estava na minha lista não, mas não tem problema não, a gente acrescenta. Diz assim, ao longo do período colonial da história do Brasil, o Império Português foi vítima de assédio e de tentativas de invasão de seus territórios ultramarinos. Ultramarinos, não é isso? Por parte de diversas potências rivais. Aí diz, alguns exemplos de invasões estrangeiras na América Portuguesa estão listados a seguir. Que é isso, mulher? Passou por outro negócio aqui. Permitir que esse computador tenha acesso ao iPhone? Eu não. Tá doido, é, homem? Doidou o bichinho. Onde é que eu vou agora? Tá mostrando aqui as músicas lá de Anderson. Fecha isso aqui. Oxe. A régua. O que foi que aconteceu aqui? Não me diga que eles estão me expulsando da reunião. Que é isso? Eles me expulsaram, foi da reunião? Não, prof, você tá aqui ainda. Tô. Ah, voltou a questão. Ufa, Jesus. Aí diz, alguns exemplos de invasões estrangeiras na América Portuguesa estão listados a seguir. 1612, estabelecimento da França Equinocial. 1624, França Equinocial, que foi no Maranhão, né? Tentativa derrotada de invasão holandesa a Salvador. 1630, tomada de Recife e Olinda por invasores holandeses. A interpretação dos dados acima permite identificar que uma causa direta de todas essas invasões estrangeiras foi a... Qual foi a dúvida de vocês nessa, minhas queridinhas? Qual foi a dúvida nessa? A interpretação dos dados acima permite identificar que uma causa direta de todas essas invasões. Aqui ele está falando da segunda invasão dos franceses, que foi no caso ao Maranhão, no século XVII, e das duas invasões holandesas, a invasão holandesa à Bahia e a invasão holandesa a Pernambuco. Qual foi a dúvida nessa? Tiveram dúvidas em todos os itens? A letra A diz, a interpretação dos dados acima permite identificar que uma causa direta de todas essas invasões estrangeiras foi a fuga da corte portuguesa para a América. Não, a fuga da corte portuguesa para a América foi muito depois, foi século XIX, 1808. Ele quer causa dessas invasões. Vitória francesa na Guerra dos 7 Anos. Decoreba pura. A Guerra dos 7 Anos, ela foi entre França e Inglaterra. A gente vai ver, a Guerra dos 7 Anos, ela foi no século XVIII, entre França e Inglaterra. E a Inglaterra ganhou, tomando um monte de territórios da França, inclusive a Índia, que na época estava sob domínio dos franceses. A questão está falando de século XVII, não pode ser a beribola. C de casa, conclusão, ele quer como causa direta dessas invasões estrangeiras. Conclusão da reconquista da Península Ibérica. Não, a conclusão da reconquista da Península Ibérica foi antes, foi século XV, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e a campanha de libertação de Granada. D de dado, guerra de restauração portuguesa contra a Espanha. Veja, guerra de restauração portuguesa contra a Espanha, no século XVII. Que é isso, Valéria? Isso aconteceu no século XVII e aconteceu. Não chega a ser uma guerra, mas foram alguns entraves para Portugal romper com a União Ibérica em 1640. Isso existiu. Foi século XVII, mas ele quer uma causa direta para essas invasões. Isso aqui foi 1640 para terminar a União Ibérica. Quando isso aconteceu, essas invasões já tinham acontecido. Ele quer uma causa para elas, direta.
criação da União das Coroas Ibéricas, porque foi em 1580, com a morte de Dom Sebastião, e aí abriu caminho para que a França planejasse posteriormente atacar a região do Maranhão, por ser uma região distante dos principais centros, e os holandeses decidissem atacar por causa do embargo espanhol e da proibição deles continuarem monopolizando o comércio do açúcar. Chega, gente, corre, olha a hora, pelo amor de Deus. Vamos à última, bote aí, a 148. Essa letra E está certa, os outros fatos não se encaixam no período. Aquela que a gente fez foi o quê? 141, qual foi a resposta? 141. Acho que foi letra E, não foi? Deve ter sido. Aí é 148, para a gente terminar. Antes que eu seja assassinada. Diz assim, a língua... aquele fragmento de texto que o Enem já usou 2000 vezes e ainda diz que é inédito. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Fé, nem lei, nem rei, nem conta, nem peso, nem medida. Traduzindo, os padrões organizacionais das comunidades indígenas eram totalmente diferentes dos padrões trazidos pelos europeus. Aí ele cita uma obra de época, Pero de Magalhães e Gandavo, a primeira história do Brasil, história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gandavo, né? No português chama Gandavo, no português do Brasil, no português de Portugal, Gandavo. Em 1576, você vê a dica, século XVI, sobre a ausência das letras F, L, R, fé, lei e rei, a religiosidade católica, a ideia das leis europeias ibéricas e a ideia de Estado centralizado na figura real, com base no ideal de absolutismo que vinha funcionando nos reinos europeus. Na língua mencionada, demonstra essa observação da ausência dessas 3 coisas, demonstra o que nessa narrativa? Qual foi a dúvida de vocês nessa? É uma narrativa aqui de um cronista europeu dizendo que as comunidades indígenas não tinham C e D. Aí diz, demonstra o que essa narrativa? Letra C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Vamos lá, essa narrativa. A língua de que usam por todo carece disso aqui, digna de espanto, porque assim não tem fé nem rei. Dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Veja. Ele diz, a observação do cronista sobre a ausência dessas letras na língua mencionada demonstra o quê? Uma superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Veja, você sabe que isso está implícito. Que o cara está dizendo isso porque os europeus se sentiam melhores. Só que ele quer pela observação. Na observação, o que é que estaria mais visível? Mais saltante aos olhos? A superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena ou a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses? Bem, sem vergonha essa, né? Vocês só tiveram dúvida nessas duas? Que a A diz a simplicidade da organização social das tribos brasileiras. A letra B diz dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Na verdade, tudo tem um pouco a ver, né? E a letra E, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Nenhum de vocês teve dúvida, além da Kaline? Eu imaginava que mais tivessem dúvidas nessa questão. Imaginava que mais de vocês tivessem. Só a Kaline mesmo, você me disser alguma coisa aqui. Cadê? Vamos lá, eu vou explicar para vocês, mas eu tenho certeza que mais gente teve dúvida dessa. De repente, você já pode ter tirado essa dúvida comigo antes, certo? Porque, como de costume, a gente já tinha feito essa, foi? Então foi isso, mas eu acho que alguns não tinham visto, né? Não tinham visto essa.
Que desligar o quê, meu filho? Ô, Tailine. Ô, Karine, quando você tirou a dúvida dessa comigo, você também teve dúvida nas mesmas? Na C e D? E a Tailine? Quando você tirou dúvida dessa, a sua dúvida foi a C e D também? Ou não? Me diga aí, Karine e Tailine, para a gente fazer um comparativo. Da B também, né? A, B e D. Perfeito, entendi. Então, vamos voltando na nossa labuta. Repare o X da questão aqui. Ele fala de uma realidade do século XVI, a pegadinha está na pergunta. A observação do cronista português sobre a ausência disso aqui na língua mencionada demonstra o quê? Repare. Isso demonstra o quê? Ele começa dizendo, a língua de que usam por toda a costa, cerca de 3... Por toda a costa, carece de 3 letras. Convenha saber, não se acham nela o F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Está dizendo que eles vivem sem possuir essas coisas. Ou seja, eles não têm essas coisas, os europeus estão espantados porque os índios não têm essas coisas. Aqui ele não está dizendo que é melhor do que estes, mas eles estão espantados por ver que esses índios conseguem viver sem ter tais coisas. Por outro lado, você tem um indígena também espantado porque ele não via necessidade nenhuma disso que era sugerido pela cultura europeia. Você tem os dois lados da moeda. Entendeu, Kaline? Tem simplicidade da organização social das tribos brasileiras? Tem. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização? Tem. Dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa? Tem, como a dificuldade de aprendizado da língua europeia também. Tem tudo a ver com o início da colonização do Brasil. Mas isso aqui demonstra o quê? Demonstra o susto dos europeus em ver que os indígenas nem sabiam que era isso, não faziam a menor ideia do que eram reis absolutistas, do que era o direito ibérico, nem muito menos do que era a religião católica romana ibérica e a figura papal e as próprias figuras dos jesuítas. Eles tinham uma cultura independente dessas perspectivas culturais. Agora, lógico, tudo isso aqui estava incluso em quê? No contexto do início da colonização do Brasil. Agora, ele pede por esse cenário. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Discriminação, preconceito. Os europeus agiram de maneira totalmente abusiva em relação aos índios. Calma, isso é o óbvio. Mas nem toda questão vai por esse caminho, ao contrário. Se for um autor de uma linha mais revolucionária, mais esquerdizante, ele vai por essa linha de análise. Mas se for um autor de uma outra perspectiva ideológica, ele vai por outro caminho, e você tem que sacar o que é que o cara está querendo. Não é só ficar nessa coisa, os europeus vieram, destruíram os índios, trouxeram doenças, mataram milhares de indígenas. Bem, isso aconteceu? Aconteceu. Mas as interpretações das questões, elas nunca vão por um caminho só. Entenderam agora? Isso aqui pega muita gente, porque todo mundo só quer encontrar o quê? O índio sendo escravizado, massacrado, oprimido, né, contaminado pelas doenças. Tudo isso é verdade e aconteceu. Mas hoje a gente trabalha com a perspectiva de que nada na história pode ser analisado por um único lado, por um único olhar, mas por diferentes olhares, quer concordemos ou não com eles. Tranquilo? Meus amores, são 7h30, eu vou ser excomungada, queimada como Judas em sábado de aleluia em praça pública. Mas eu queria compensar vocês do atraso inicial. Tranquilo? Vou partir para a minha próxima jornada, tá bom? Essa foi o quê? Que questão foi essa para depois eu não me repetir? 1,4,8 foi? 1,4 o quê?
148. Qual foi a resposta mesmo que eu não lembro mais? D dado? 148. Onde foi que eu escrevi? Pronto. Eliminada. Aí marque aí para a gente começar amanhã. Vamos baixar aqui, casa do 130 e do 120, tá bom? Vamos baixar aqui o número e acrescentar 192 que a Jéssica me pediu hoje. Então, eu vou fazer assim. Eu vou começar pela 192 que a Jéssica me pediu, certo? Para também contemplar todo mundo. Que data é amanhã, meninas? Eu não sei mais que data é, que mês é esse. Que data é amanhã? Dia 21/5, né? Pronto, aí eu começo pela 192, aí eu vou para a casa do 130, que me foi pedida 132, 135 e 137, e aí vou para a casa do 120. O que foi que vocês me pediram dos 120, que eu não estou achando aqui? Quem que tem dúvida na dezena dos 20 aí, dos 100? Vocês podem me dizer? Diga aí. 128, 120, 123 e 125. Tem mais alguém com dúvida na casa do 120? Não, né? Então, pronto. Eu começo amanhã 192, 132, 135, 137 e essas 4 dá 120. E aí, quem tiver mais, a gente acrescenta. Porque as da semana passada, que vocês me passaram com isso aí, termina. Tirando essas que a gente pulou, 147, que vocês me disseram que era do Darlison. O resto tá tudo riscado aqui. Olha que bonitinho, olha. O bom é que vocês têm poucas dúvidas. Vocês são pessoas sem dúvidas. Mas diga, tenho culpa de ser inteligente, minha filha. Desculpa aí, certo? Fazer o quê? Pronto, fechei. Se aparecer mais coisas, vocês me dizem amanhã, tá bom? Porque eu quero passar para o livro 4. Semana que vem a gente começa a arrochar nele. A partir de domingo eu já começo a dar as questõezinhas para vocês fazerem. Do início, comecinho, quais são as do início que vocês têm dúvidas? Porque no início a gente fez um monte aqui, até a 10, depois até a 20, a casa dos 30, a casa dos 20. Qual é a casinha? 17 e 19, a gente fez essas. Fez 17 ou foi só 19? Fez. Mas a gente acha as explicações delas, tá, gente? Deixa eu ir, tá bom? Pra eu não ser injusta. Amanhã eu tô aqui no mesmo bate-canal. Se eu demorar, vocês sabem, podem me esperar que de um jeito ou de outro eu chego. Eu apareço, tá bom? Só tem nos 3? Tá, amanhã vocês me explicam melhor, tá? Do que vocês precisam. Façam uma limpa aí no trecho, no que tá faltando, porque tudo que vocês tinham me pedido eu já tirei. Mas faço uma limpa aí, fora essas que eu disse. Amanhã a gente capricha, quando for domingo a gente tem aula e eu já deixo uma listinha para vocês resolverem. E segunda outra, e terça... Ai, terça eu não estou ocupada, mas eu vejo se eu consigo já começar a tirar as dúvidas do 4 de vocês. Viu? Beijocas, amores, boa noite, bom descanso. Amanhã estaremos aqui outra vez na nossa luta, que com fé em Deus será vitoriosa. Beijocas.